Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria nós podermos nos reunir mais um domingo para adorar o nosso Deus. Hoje, o segundo domingo do mês de maio. Queremos, nesse momento, elevar a Deus uma palavra de gratidão por cada mãe aqui presente e também rogar que Deus conceda saúde, longevidade e muitas alegrias a cada mãe aqui presente. Que Deus continue sustentando em suas mãos paternas e Ele mesmo esteja habilitando cada mãe a cumprir o seu papel como convém às mães, sobretudo às mães cristãs. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos fundamentar a nossa meditação do versículo 10 até o 31, mas nós vamos ler os versículos 29 e 30. Livro dos Provérbios, capítulo 31, os versículos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pedi que o presbítero Leandro ore nesse momento, pedindo a Deus iluminação para a exposição. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, glória e louvor sejam devidos a Ti, Senhor. Nos alegramos, Senhor, de poder estar na Tua casa, para que podemos render este culto de adoração ao Teu nome. Neste momento, Senhor, rogamos que fale, Senhor, a cada um de nós, através da Tua palavra, pela instrumentalidade, Senhor, do reverendo Jefferson. E de fato, Senhor, a Tua palavra encontre, Senhor, guarida em nossos corações e nos conforme, Senhor, à imagem de Cristo Jesus. Isto é que nós lhe rogamos, em nome dele. Amém. Essa semana, um amigo, colega de ministério, ele telefonou-me e, conversando sobre liturgia, sobre culto, ele perguntou-me sobre qual era a minha opinião sobre no domingo da ressurreição, no dia do Senhor, nós celebrarmos o Dia das Mães. E a minha reação, de pronto, foi dizer a ele que dominicalmente nós de fato nos reunimos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É em torno do nome, do legado, de tudo quanto Cristo conquistou do alto da cruz e também pela sua ressurreição que nós estamos aqui. Mas estamos aqui também para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas incontáveis bênçãos que o próprio Cristo, do alto da cruz, ele conquistou para nós. E eu quero crer que a maternidade, como diz a Escritura, ela é uma bênção. Ela é uma dádiva. E é uma dádiva num duplo sentido. Porque é uma dádiva para aquela que recebe o dom da maternidade e é uma dádiva para aquele que recebe os cuidados daquela que recebera a dádiva da maternidade. Então, quando nasce uma criança e se diz assim, é uma menina, a gente já vislumbra a possibilidade de que
a partir de um processo biológico, ela também será geradora de vida. Porque conforme o livro do Gênesis, quando a mulher foi criada, deu-se o nome a ela de Eva, porque seria a mãe de todos os viventes. Então, nós estamos aqui hoje, no dia 12 de maio, no segundo domingo do mês, para celebrar o Cristo redivivo, mas também estamos aqui para agradecer a Deus. Aqueles que têm a oportunidade de desfrutar do convívio, do acalanto, aqueles que têm o privilégio de desfrutar da companhia e da amizade de suas mães, agradeçam. Inclusive, muitas pessoas viajam. Eu conheço pessoas que moram em outro estado, mas quando chega aquela data, eles se programam para que possam viajar e para que possam passar aquele dia com as suas mães. Muitos percorrem longas distâncias, trocam às vezes, por trabalharem naquele dia, mas entram em comum acordo com um amigo que querem passar aquele dia com as suas mães. E eu não vejo de outra forma, senão a partir daquilo que está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, quando no decálogo sagrado, o Criador de todas as coisas, ele determinou que nós devemos honrar o nosso pai e nós devemos honrar a nossa mãe, para que possamos desfrutar da bênção de Deus e para que possamos desfrutar também de longevidade. E eu quero dizer aos irmãos que o desfrutar da maternidade não se digna apenas ao aspecto biológico. Eu posso dizer isso porque eu ingressei na igreja jovem e até hoje, por parte de algumas irmãs, eu tenho recebido em verdade um tratamento maternal. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos no capítulo 16, versículo 13, ele vai dizer: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e também a sua mãe, que também tem sido para mim mãe. Então, esse sentimento, essas emoções, esses afetos que são acarreados, seja para um filho biológico, seja para um filho de oração, seja para alguém com quem se convive e que se traz para perto do convívio, isto deve ser reconhecido e deve ser valorizado. E nós vamos ver que a Escritura Sagrada, muitas mulheres que receberam a dádiva da maternidade, elas a partir do trabalho como mães, elas nos deixaram um exemplo extraordinário. Ana, Maria, Eunice, eu dizia na congregação, hoje pela manhã, que quando Timóteo nasceu, e ele fora educado pela avó e pela mãe, Lloyd e Eunice, ele cresceu, e em Atos 16, o texto bíblico diz que todos davam bom testemunho acerca daquele jovem. Mas quando nós vamos ler as cartas pastorais endereçadas a ele, a primeira e a segunda carta, Paulo vai mencionar o trabalho, o legado daquelas mulheres quanto à educação daquele jovem que se tornou um dos homens mais importantes do cristianismo primitivo, o jovem Timóteo. Então, quando nós falamos sobre mãe, essa palavra tão pequena, como disse o presbítero Paulo, mas que tem um significado muito grande. Eu procurei no meu vocabulário algumas palavras que podem ladear essa palavra mãe, e eu só consegui encontrar duas palavras: a palavra Deus e a palavra amor.
eu creio que essas três palavras formem uma tríade muito poderosa. Deus, que é o nome mais importante que nós ouvimos e a quem nós tributamos os nossos afetos superiores, o amor e a mãe, né? Tem um cantor da minha terra que disse que mãe é uma palavra que Deus inventou. Leonardo Sullivan, né? Música muito bonita, uma música muito tocante. Quando nós falamos sobre mães, algumas imagens nos vêm à mente. Aquela que gesta, aquela que dá à luz, aquela que educa, aquela que acolhe, aquela que orienta, aquela que corrige, sobretudo, aquela que ama. Então, se você tem a sua mãe, valorize-a. Se você tem a sua mãe, trate-a com toda a estima e consideração. Você pode, de fato, acolhê-la, cuidá-la, respeitá-la, honrá-la, porque, em verdade, é um tesouro que Deus tem nos dado e que nós devemos, de fato, empregar todos os meios para que a convivência com a nossa mãe ela seja uma convivência muito boa. Então, o texto que nós lemos, que é o texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 29, versículo 30, é um texto que nos fala sobre uma mãe muito especial. Os irmãos vão perceber que o nome dela não é mencionado, mas aquilo que é dito, aquilo que é afirmado em relação a ela, tanto no início, no versículo 10, quanto nos versículos finais, é que aquela mulher, ela era uma mulher virtuosa e por isto mesmo, tanto o marido quanto os filhos a louvavam. E louvor aqui tem o sentido de elogiar. O louvor aqui tem o sentido de enaltecer as suas virtudes, o seu caráter, a sua personalidade. Tal louvor deve ser interpretado como uma forma de reconhecimento por sua dedicação e trabalho incansável em favor da família e em favor do lar como um todo. Os estudiosos, eles não estão certos se todo o capítulo são as palavras que a mãe do rei Lemuel, ela lhe dirigiu. É bem provável que aquilo que a mãe do rei lhe dirigiu como palavra de orientação, inicie no versículo 1 e se estenda até o versículo 9. Mas há uma coisa que nós precisamos observar, é que tanto a mãe do rei, se é que ela não escreveu a parte final, quanto essa mulher que é descrita aqui, em Provérbios 31, do 10 ao 31, são pessoas que exalam virtudes que servem de espelho. Muitos vão questionar se de fato está se tratando aqui de uma mulher literal, porque muitos vão dizer, é impossível que uma mulher viva dessa forma. E eu já penso exatamente o contrário. Eu acredito que seja uma mulher, mas não acredito que seja uma pessoa jovem. Não acredito que seja uma pessoa com pouca experiência. Uma mulher madura, vivida, uma pessoa que o tempo lhe fez bem. E ela foi aprendendo e foi incorporando e foi aglutinando a ponto de se tornar uma pessoa que viveu a vida com excelência diante de Deus e diante dos homens. E por isso mesmo, eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo sobre as qualidades de uma mulher virtuosa.
as qualidades de uma mulher virtuosa. E antes de nós considerarmos algumas, porque eu poderia passar aqui a noite inteira falando sobre cada uma delas, buscando lá na língua hebraica o significado pormenorizado, é preciso nós entendermos o que é a palavra virtude, a palavra virtuosa, ela significa aqui. O teólogo Derek Kidner, ele diz que a expressão mulher virtuosa significa uma mulher excelente. Se os irmãos lembram, o apóstolo Paulo, quando vai falar do amor, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele usa a expressão sobremodo excelente. Ou seja, parece-me que essa expressão mulher virtuosa tem a ver com uma mulher específica que se tornou padrão para as demais. Essa palavra virtuosa em hebraico pode significar força, riqueza ou capacidade, o que aponta para uma mulher absolutamente diferenciada, cheia, repleta, aglutinada de virtudes. O reverendo Hernandes, ele, ao comentar essa porção das Escrituras, ele vai listar pelo menos 17 virtudes que essa mulher ela portava. Nós não vamos aqui considerar as 17, mas vamos considerar pelo menos 8 virtudes que servem de exemplo, servem de modelo, não apenas para as mães aqui presentes, mas para todos nós. Porque, embora nós não possamos reproduzir na esfera da casa aquilo que é da competência das mães, mas podemos aplicar na nossa vida, podemos aprender a partir do exemplo dessa mulher e podemos, sobretudo, manifestar na nossa prática diária, inclusive ajudando cada mãe a cumprir o seu papel como convém a cada mãe e, muito especificamente, às mães cristãs. No versículo 10, o autor sagrado, ele vai dizer que a primeira virtude dessa mulher é que ela era valorosa. O texto diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ora, quando nós falamos em valor monetário e nós associamos o valor monetário ao ouro, à prata, a joias preciosas como o rubi, como o diamante, essa associação parece-me ser uma associação perfeita, porque de fato elas valem muito no mercado. Mas o autor sagrado aqui, ele faz uma pergunta onde ele deixa muito claro a raridade desse tipo de mulher. Ele pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O que ele está dizendo aqui? Que uma mulher virtuosa nós não encontramos em todo e qualquer lugar. Pode parecer agressivo o que eu vou dizer aqui, mas não é. Até mesmo no reino de Deus, nós vamos encontrar uma gama muito grande de mulheres que não podem ser qualificadas como uma mulher virtuosa. Elas têm muito o que aprender, elas têm muito o que crescer, elas têm muito, de fato, o que aprender com a vida, sobre a vida e tudo o que cerca a vida. E aqui ele vai dizer que o valor desta mulher, especificamente, excedia o valor de finas joias. Então, essa mulher que ele está aqui qualificando como uma mulher valorosa, o seu valor reside em seu caráter, reside em seu trabalho e reside em suas virtudes que se manifestam em pelo menos 3 âmbitos: no âmbito espiritual, no âmbito emocional e no âmbito intelectual. No âmbito espiritual, eu quero dizer para os irmãos que os filhos
eles observam a forma como você vive a experiência da vida cristã. Se você lê a Bíblia com eles, se você ora com eles, se você tem uma fé que ela é equânime em todos os quadrantes da sua vida ou não. Se você é uma pessoa que tem deixado um legado ou não. Se os seus filhos podem olhar para você e se espelhar na vida espiritual ou não. Na vida emocional, de igual modo. Uma mulher destemperada, uma mulher instável nas suas emoções. Eu, numa certa ocasião, tem um shopping em Recife, que fica no bairro do Pina, o Shopping Rio Mar, e marquei com um professor para nós irmos a uma livraria, e quando nós chegamos, nos deparamos com uma cena terrível. Uma mãe discutindo, literalmente discutindo com uma criança do tamanho de Bianca. E a criança gritava com ela, ela gritava com a criança. Ela gritava com a criança gritava com ela. Quer dizer, e eu olhei para aquela cena e digo, meu Deus, como é que uma pessoa se presta a se submeter a uma condição como essa? Não existe respeito da criança em relação a ela e não existe respeito dela mesma em relação a ela e em relação ao seu filho. A mulher cujas emoções não lhe davam nenhuma instabilidade e intelectual. Porque muitas vezes o pai vai trabalhar e compete à mãe a tarefa do ensino. E se ela não tem condições de sentar, arrazoar, dialogar, meditar e de maneira amorável ensinar o seu filho? Por isso que o tempo é um fator importantíssimo nesse processo. Você vai crescendo, você vai caminhando, o tempo vai passando, você vai aprendendo mais e mais, e à medida que você vai aprendendo, você começa a melhorar cada vez mais o seu relacionamento com o seu filho. Eu tenho certeza do que vou dizer aqui. A primeira filha da irmã Keila hoje tem 12 anos. Ela era uma mãe naquele período. O tempo passou. Ela tem um filho de quase 4 anos. Ela cresceu muito de lá para cá. Aprendeu muito. Aglutinou muita coisa. Então, essas camadas de compreensão que vão sendo absorvidas, e muitas vezes não são absorvidas sem dor, não, é com muita dor. Porque a vida bate e bate muito forte. Mas quando você sabe aglutinar, você faz o bom uso, você vai se tornando uma mulher valorosa. O seu marido, seu filho, seus filhos, seus parentes, seus amigos, eles vão percebendo e eles passam a agradecer a Deus. Aquela mulher valorosa, ela ainda é uma jovem senhora, mas é uma jovem senhora muito valorosa. Segunda coisa, segunda virtude, segunda qualidade de uma mulher virtuosa, aparece no versículo 11, ela é uma mulher íntegra. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Nós vivemos numa sociedade libertina e também vivemos numa sociedade onde o ciúme excessivo, ele se mostra de maneira assombrosa. Mas uma mulher valorosa é uma mulher íntegra. É uma mulher que o marido, ele pode confiar nela. Ela é confiável em sua conduta e na sua reputação. Justamente por quê? Porque o seu dia a dia, a sua caminhada, demonstram uma total devoção ao casamento e à família de modo integral. Essa palavra integridade é uma palavra muito cara, por exemplo, à língua latina. A palavra integridade significa que não lhe faltam nenhuma das partes.
ou seja, significa completude. Então, quando você olha para uma mulher e você percebe claramente que o seu caráter é um caráter íntegro, você passa a tributar confiança a essa mulher. Suas ações não permitem que falsas acusações sejam levantadas contra ela. Ela se mostra respeitável diante de Deus e diante dos homens. No versículo 12 aparece uma outra qualidade da mulher virtuosa. Ela é estável em suas emoções. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Existem pessoas, eu não vou aqui personalizar essa alcunha de instável apenas às mulheres, mas existem pessoas que, embora não sofram daquele transtorno de personalidade chamado borderline, né? Os borderlines, eles oscilam muito, de um extremo para o outro. Mas existem pessoas que ficam o tempo inteiro acarreando as emoções mais distintas possíveis. E isso começa a reverberar na fala, nos gestos do rosto, nas ações, nas escolhas, nas decisões. E no caso dessa mulher aqui, as suas emoções demonstram que ela procurava agir continuamente de forma prudente. E a prudência, ela é uma daquelas virtudes mais caras ao espírito humano. Por quê? Porque a prudência é a utilização de um determinado conhecimento na hora certa e no local correto. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa, principalmente de uma mulher, cujas suas emoções são qualificadas como instável, nós logo percebemos. Ela mede o que diz, ela ouve bastante, é uma pessoa que não tem pressa. Quando você olha para uma mulher dessa forma, realmente, ela é uma mulher diferenciada. Porque não precisa ir muito longe. Vá à cidade e veja como as pessoas se portam na rua. É gritando, é xingando, é falando alto ao telefone. É uma coisa horrorosa. Uma coisa que nos causa certo espanto. E nós nos perguntamos, será que essa pessoa não recebeu educação em casa? Quer dizer, as emoções, elas começam a jorrar. Elas começam a aparecer. Tal mulher cuida do marido de tal forma que ele se sente cuidado e valorizado. Deixa eu contar uma coisa para as senhoras que são casadas. Eu já ouvi isso muitas vezes de irmãos que são casados. A pessoa vai trabalhar, passa o dia no trabalho. Quando ele volta para casa, tudo o que ele quer é um local onde ele possa repousar e desfrutar de paz. Se você, mulher, recebe o seu marido com palavras ásperas, com palavras duras, com palavras que ao invés de aproximar o afastam, tenha certeza de uma coisa, ele vai notar a instabilidade das suas emoções e a médio e a longo prazo ele vai se afastar de você. Saiba disso. Sabe por quê? Porque Provérbios não mente. A palavra dura provoca o furor. A palavra branda, ela acalma os ânimos. Então, comece a orar. Comece a pedir. Comece a clamar. Se você tem alguma dificuldade com as suas emoções, peça ao Senhor que Ele vai, de alguma maneira, abrandar o seu coração e Ele vai lhe conceder a virtude de possuir as suas emoções estabilizadas. Spinoza falava em apaziguamento das paixões. 4.
ela é disposta para o trabalho. Versículo 13, versículo 15 e versículos 18 e 19. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Quer dizer, é incompatível com a figura da mãe, da dona de casa, a ociosidade. Eu quero dizer para os irmãos que um homem preguiçoso é uma coisa horrenda, mas uma mulher preguiçosa também. Eu morei muitos anos com os meus avós, e eu lembro da minha avó já velhinha, cansada, ela tinha artrose nessa região do ombro, e ela sentia muitas dores, mas minha tia dava um descuidozinho, ela estava lá lavando roupa. Minha tia dava um descuidozinho, ela pegava a vassoura para varrer a casa. Aí tem que tratar, né? Frango, carne, peixe. Minha tia dava um descuidozinho, ela ia lá e ia para o balcão trabalhar. Mas mamãe, não, minha filha, eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar, me faz bem estar ocupada. E eu era do que aquilo significava. Mas quando eu olho daqui para lá, eu faço a leitura retrospectiva, eu digo para mim mesmo, me serve de exemplo. Se uma senhora com uma idade avançada tem disposição para trabalhar, eu também tenho que ter disposição para trabalhar. E aqui eu quero dizer aos irmãos que o contexto do Antigo Oriente Próximo favorece a interpretação de que essa mulher aqui trabalhava em casa. Hoje é quase um crime quando uma mulher, ela diz assim, eu quero ser dona de casa, eu não quero trabalhar fora, eu não quero ir à busca de um emprego fora. As pessoas olham com desconfiança, como se a dona de casa, ela não trabalhasse, ou como se o trabalho que ela realiza não fosse tão importante quanto o trabalho daquela que trabalha fora. E nós aprendemos aqui em Provérbios que, prioritariamente, a mulher, ela deve trabalhar em casa. Ela deve cuidar da casa. E aqui tem algumas anciãs aqui. Paulo diz assim, sem nenhum pudor, que as mais velhas ensinem as mais novas a amar o marido. Aí ele usa o plural. Os filhos, não é o filho, é os filhos e as coisas do lar. Então, é uma anomalia. É uma coisa horrorosa uma mulher que não ama as coisas do lar, que não sabe cuidar do lar, que não sabe organizar um lar e que não tem interesse em fazê-lo. Eu olho para essa mulher aqui e quais são os qualificativos que caracterizam o seu trabalho? Proatividade, dinamismo e a alegria para trabalhar. Acordava de madrugada para trabalhar. Quando usa aqui a expressão, né? No versículo 15, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Isso designa uma mulher atenta. Ela sabe exatamente o que está em ordem e o que não está. O que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. O que já foi realizado. Não é uma mulher ociosa ou preguiçosa. É uma mulher que emprega esforços próprios para que sejam bem-sucedidos todos aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Quando eu olho para uma criança, a criança está suja. Eu responsabilizo a mãe. O sapatinho da criança está sujo. A mãe é responsável. Está todo despenteado o menino. A culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Quando eu vou, por exemplo, para uma reunião de concílio,
calça está machucada. A culpa é da mulher. É da mulher. Sapato sujo. Cabelo por cortar. Meu Deus do céu, será que essa mulher não está cuidando desse homem? Cobra-se muito que o homem cuide da mulher. Respeite, proteja, proveja, pastoreie, ame, acima de tudo amar. Mas onde é que está a contraparte, o cuidado? Tem mulheres aqui vividas, sabem do que eu estou falando. E eu não vou falar, não convém a mim falar, mas eu digo para mim, a responsabilidade é da mulher. E essa doninha aí, ela não está cumprindo com o seu dever, a semelhança dessa mulher virtuosa aqui. Eu não vou dizer o nome do colega, nem vou dizer o nome da cidade, eu fui pregar na igreja. E ele disse, vamos tomar um cafezinho, tal lugar? Vamos. E ele saiu assim, meio que desconfiado, com a camisa machucada, e lá vem a esposa dele. Eu gosto muito dela, é uma pessoa engraçadíssima. Ela saltou em cima dele e disse, você não vai com essa camisa. Essa camisa está machucada, que coisa horrorosa. E foi lá, pegou uma camisa passada, entregou para ele, disse, você vai com essa aqui. E ele disse, Jefferson, né, que quase que eu escapo. Quase que eu saio sem ela me ver. Eu disse, mas rapaz, não faz isso. Isso não é legal. Uma mulher que administra o lar, uma mulher que é habilidosa em relação ao planejamento, uma mulher de fato atenta, que exerce o controle na administração do lar, naquilo que lhe é cabível. Não é uma mulher controladora, mas é uma mulher proativa. E o autor sagrado, ele faz questão de descrever, com toda a habilidade, com as palavras necessárias, e isso deve servir de modelo para cada um de nós. Eu não sou uma mulher, eu sou um homem, mas posso aprender com ela. E quero dizer aos irmãos que cada uma dessas virtudes aqui, nós podemos encontrar também na pessoa de Cristo. O varão perfeito, o homem perfeito, o maior exemplo para todos nós. No versículo 20, há uma outra qualidade dessa mulher virtuosa, a generosidade. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Quer dizer, é uma mulher que cuida de si, cuida do seu caráter, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida do lar, cuida das servas, e é uma mulher sensível à necessidade do desvalido. Trata-se de uma mulher generosa. Eu confesso aos irmãos que quando eu li essa expressão generosa, eu lembrei daquilo que está em Atos, no capítulo 9, o versículo 36, quando o texto sagrado vai falar sobre Dorcas. Em Atos 9:36 diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Aí veja o que o texto vai dizer. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. É muito curioso que o texto diga assim: e todas as viúvas. Ou seja, Dorcas era uma mulher que abria a mão, estendia a mão,
cuidava das viúvas, ou seja, cuidava dos desamparados. E você vai ler a Bíblia e você vai ver que sempre houveram mulheres atarefadas no cuidado com os desvalidos. E essa mulher aqui, do livro de Provérbios, ela vai encarnar essa questão do cuidado como um imperativo ético ordenado por Deus. No versículo 25, há uma outra qualidade, a sexta qualidade. Ela é portadora de valores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Eu quero dizer para os irmãos que, pela descrição que se faz do texto aqui, ela era uma mulher muito bonita. Para usar a expressão bíblica, ela era uma mulher formosa. Mas vejam quais são as vestimentas dessa mulher. A força e a dignidade. Nós vivemos numa sociedade onde o que impera é a dinâmica da performance, do verniz, né? A performance da casca. Eu olho para certas pessoas, inclusive na internet, e eu fico me perguntando, como é essa pessoa sem toda essa parafernália? Como é essa pessoa? Porque se criam estereótipos, se criam imagens, né? E Paulo e Pedro vão dizer exatamente a mesma coisa, que a beleza da mulher não é a beleza exterior, é a beleza interior. São aquele conjunto de virtudes que compõem o seu caráter diante de Deus. E aqui ele usa duas palavras, né? A força e a dignidade. O Dr. Derek Kidner diz que vemos aqui uma mulher inteiramente bela, porque era alguém que cuidava de si em todos os aspectos, sobretudo naquilo que diz respeito à liberdade da simplicidade. Quero dizer para as irmãs aqui, a liberdade, ela reside na simplicidade. E a simplicidade tem a ver justamente com isso. Você pode se adereçar, você pode se vestir, você pode se cuidar, mas não acho que é isso que vai fazer de você uma pessoa bela, porque o texto vai dizer no final, enganosa a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é aquela que veste o melhor vestido, a melhor gargantilha, o melhor relógio, o melhor brinco, não. É aquela que teme ao Senhor e é aquela que se apresenta como uma mulher firme em seu caráter e portadora de dignidade. Versículo 26. Ela é pedagógica em seu dia a dia. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Uma mulher, para ela ser virtuosa, ela tem que saber escolher palavra por palavra e empregar palavra por palavra na ocasião certa. Eu tive a oportunidade de conviver com uma irmã, essa já está na glória celeste, eu não tenho nenhuma dúvida da salvação dela, da irmã Marta. Falava pouco, mas todas as vezes que procurada, falava com sabedoria, falava com prudência e dizia, é desse modo, e abria a Bíblia. A Bíblia diz isso. Ou seja, a pedagogia dessa mulher consistia exatamente na sobriedade que a caracterizava em todos os aspectos. E a oitava e a última qualidade dessa mulher virtuosa é que tudo isso fazia dela uma mulher elogiável. Versículos 28 a 31. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido
a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, muitas, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Talvez a sua pergunta para mim seja: pastor, mas como é que eu posso me tornar uma mulher assim? Vamos personalizar? Como é que eu posso me tornar uma mãe assim? A Bíblia está dizendo, irmã querida, tema ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, ela vai ler a Escritura, ela vai aprender pela Escritura, ela vai internalizar a Escritura, ela vai instrumentalizar esse conhecimento, e ela, dia a dia, ela vai, com a ajuda da palavra e com a ajuda do Espírito, burilando a sua caminhada para pegar a imagem do tronco. Todos nós somos um tronco bruto. E se nós fizermos isso aqui, temer ao Senhor, temermos, esse tronco vai sendo lapidado, ele vai sendo esculpido, e daqui a pouco a obra de arte, ela vai tomando forma. Eu quero finalizar trazendo aqui 3 aplicações em relação àquilo que nós podemos aprender com esse texto. Primeiro, aquilo que a divina providência lhe colocar as mãos para fazer, faça com responsabilidade e dedicação. Se Deus permitiu que você casasse, você que é mulher, você que é mãe, e Ele colocou, Ele acarreou para suas mãos o fazê-lo, seja uma mãe dedicada, seja uma mãe responsável. E eu disse que tudo que nós dissermos aqui se aplica à pessoa de Cristo. Se aplica à pessoa de Cristo. Cristo, Ele realizou um trabalho perfeito e incorrigível. Dedicação e responsabilidade foram virtudes que sobejavam no caráter de Cristo, do princípio ao fim. Então, seja responsável, seja dedicado. É preciso reconhecer e valorizar o trabalho daqueles que o fazem com o máximo empenho. Você que é filho, trate a sua mãe com a devida honra. Você que é marido, trate a sua esposa com a devida honra. Reconheça o trabalho que ela faz. Reconheça o empenho, a dedicação, a extensão, todo o trabalho empregado. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, quando nós a obedecemos, quando a nossa vida espelha essa palavra, nós estamos valorizando o árduo trabalho realizado por Cristo. Saiba que foi um penoso trabalho, um trabalho terrível, que envolveu a sua crucificação. Somente Deus pode capacitar alguém a viver de modo tão virtuoso. Aí a gente volta para o Salmo 15, né? O verdadeiro cidadão dos céus. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? É Cristo. Varão perfeito, como foi dito pelo presbítero Paulo, isento de pecados. E nós olhamos para Ele e pedimos que Ele, pelos seus méritos, nos capacite. É preciso agradecer a Deus por nos permitir ladear pessoas que cuidam de nós e nos servem de espelho. Você já agradeceu a Deus pela sua mãe hoje? Você já falou para sua mãe o quanto você a ama e o quanto você agradece por ter crescido ao lado dela e por poder aprender com ela sobre Deus? O quanto você vê Deus nas ações, na caminhada, nas palavras, no caráter dela? Faça isso, porque todos os dias também nós devemos agradecer a Deus por ladear pessoas que espelham o bom perfume de Cristo.
pessoas que olham para Cristo todos os dias e pedem a Deus que lhes faça parecidos. Eu finalizo mais uma vez, pedindo que o Senhor Deus, Ele abençoe cada mãe, cada mulher aqui presente, cada mulher com quem nós travamos conhecimento, as mães, de modo geral, que elas possam a cada dia olhar para o Senhor e pedir forças para cumprir a sua tarefa, e nós, de maneira irmanada, vamos ajudar essas mulheres, vamos contribuir naquilo que podemos contribuir, para que elas possam prosseguir e para que elas possam dar conta dessa tarefa que não é fácil. Ser mãe não é fácil, mas é glorioso e é compensatório diante de Deus. Que Deus nos abençoe.